Olá, estudante. Hoje nós vamos ver as fontes do direito do trabalho. Nós já vimos onde surgiu o direito do trabalho e agora, da onde, na verdade, o que fundamenta o direito do trabalho, que são as fontes. Fontes são os motivos políticos, econômicos, sociais que dão origem ao direito do trabalho. O direito do trabalho em suas leis, em suas normativas principais. As fontes podem ser de um tipo material, que são o fato social, econômico, político que inspira o legislador, ou as fontes formais, que são as leis propriamente ditas. No caso do direito do trabalho, a gente tem as sentenças normativas, os acordos e convenções coletivas, regulamentos da empresa, contratos de trabalho e os costumes. As fontes materiais podem ser econômicas, sociológicas, políticas, filosóficas. E as fontes formais, nós temos duas grandes divisões, as heterônomas e as autônomas. As heterônomas nascem de fora da vontade das partes, são as normas de origem estatal. Por exemplo, a Constituição, as leis, as medidas provisórias, decretos e outros diplomas produzidos no âmbito estatal, sentenças normativas. As fontes formais também ainda são autônomas, que são aquelas resultantes da participação direta dos interessados, dos empregados e empregadores, na criação da própria norma. Então, são os costumes, a negociação coletiva privada, que é o contrato coletivo, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho. Outras fontes são a arbitragem, o laudo arbitral, o regulamento empresarial, a jurisprudência, princípios gerais de direito, doutrina, analogia, tratados e convenções da OIT. A Constituição é a fonte normativa principal na ordem jurídica, porque é ela que dá validade a todas as normas do contexto jurídico nacional. As normas e princípios anteriores podem ser atingidas por a revogação, recepção, invalidação ou desconstitucionalização. Quando a Constituição determina algo, todo ordenamento jurídico deve se organizar ao redor da Constituição. A eficácia das normas constitucionais é plena quando tem aplicação imediata e integral e não depende de legislação posterior. Pode ser contida de aplicabilidade imediata, mas o legislador reduz o alcance, e constitucionalidade de eficácia limitada, que depende de uma outra lei para ter a eficácia plena. Por exemplo, quando é dito assim, todo trabalhador tem direito a aviso prévio proporcional, nos limites da lei a ser editada, nós temos uma eficácia de norma constitucional limitada. A primeira Constituição brasileira a trazer os direitos trabalhistas foi a de 34, e a atual tem direitos regulamentados no artigo 7º ao 11. A lei, em sentido estrito, é a única regra jurídica abstrata, impessoal, obrigatória que é emanada do Poder Legislativo e é sancionada e promulgada pelo chefe do Poder Executivo. As medidas provisórias que foram instituídas pela Carta, ou seja, pela Constituição de 88, no artigo 62, são atos do Poder Executivo com grande presença na normatização heterônoma do direito do trabalho. O regulamento normativo, que é o decreto, é expresso mediante o Poder Executivo. Equivale à lei no sentido material. Os decretos são usados para regulamentar as leis trabalhistas, bem como as portarias de controle e fiscalização do ambiente, segurança e salubridade do trabalho. A sentença normativa é tida como uma fonte especial, específica, peculiar do direito do trabalho. É uma fonte heterônoma própria do direito do trabalho. Por quê? O que é a sentença normativa? É proferida pelo Poder Judiciário Trabalhista, pelos TRTs e TST, em processos de dissídios coletivos, criando normas jurídicas gerais, abstratas, impessoais, que obrigam para as relações futuras. É lei no sentido material e vigora no prazo assinalado, não integrando de forma definitiva os contratos. A negociação coletiva privada pode ser através do contrato coletivo, que é um amplo acordo que ultrapassa a base territorial, por exemplo, os portuários. Pode ser a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Qual é a diferença da convenção e do acordo? Na convenção, a
ocorre uma negociação entre sindicatos de uma mesma base territorial, ou seja, sindicato de empregados, normalmente tido como sindicato profissional, e um sindicato de empregadores, o sindicato patronal. E o acordo coletivo de trabalho não é entre sindicatos, mas sim com relação a uma negociação feita por uma empresa e o sindicato dos empregados. Então, é facultado aos sindicatos representativos das categorias celebrar esses acordos coletivos. As fontes secundárias do direito do trabalho estão previstas no artigo 8º da CLT, que diz assim: as autoridades administrativas de justiça do trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, aqui principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes do direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Aqui nós teríamos que ver a redação desse artigo 8º foi alterada pela reforma trabalhista e, portanto, nós teremos que rever essa redação. Aqui na reforma trabalhista foi acrescido nesse artigo 8º o parágrafo 1º, que diz o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. O que significa? Que o direito civil é fonte subsidiária do direito do trabalho, mas não significa que o direito civil é a única fonte, porque a parte de cima do artigo, o caput, diz que sempre será usado os princípios gerais do direito, principalmente de direito do trabalho. No parágrafo 2º desse artigo é dito que as súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, limitou o papel da jurisprudência. E o parágrafo 3º diz o seguinte: no exame de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Ou seja, se o agente for capaz, se a forma está dentro das requisitos legais, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, retornando à explicação, nós temos uma importante alteração na questão das fontes a partir desse artigo 8º, que dá maior possibilidade de se aplicar o direito civil. Lembrando que o direito civil não é um direito tão protetivo do trabalhador, por isso alguns dizem que a reforma foi negativa para o trabalhador, nesse sentido das fontes. As fontes subsidiárias significam que o que eu posso aplicar quando há uma lacuna do direito do trabalho, não tem uma lei para proteger o trabalhador. Eu posso aplicar o direito comum. Então, o direito comum é a fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Esse artigo 8º, esse parágrafo único, ele foi substituído pela ideia de que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho, mas não fala novamente no problema da compatibilidade dos princípios. Então, alguns disseram que isso aí foi negativo ao trabalhador. A jurisprudência, seguindo, é considerada uma fonte secundária, porque é um conjunto de decisões do mesmo poder judiciário num determinado sentido, de modo constante, reiterado e pacífico. Na falta de disposições legais ou contratuais, decide-se, conforme o caso, pela jurisprudência, e ela serve de parâmetro para decisões futuras. A jurisprudência pode ser do Supremo Tribunal Federal, do TST, dos TRTs, e as decisões podem ser na forma de súmula, acórdão, orientações ou súmulas vinculantes. O costume é uma prática habitual adotada no contexto mais amplo de certa empresa, categoria, região. É uma norma jurídica de conduta geral,
aplicável para o futuro. Os costumes se subdividem em costumes segundo a lei, ao lado da lei e contra a lei. Portanto, o costume é uma fonte importante, mas uma fonte secundária do direito do trabalho. O regulamento empresarial, que tipo de fonte é? Hoje em dia se fala muito em código de conduta que as empresas editam e compliance trabalhista. O que é isso? Que as empresas indicam aos empregados como tem que se conduzir a sua conduta, conduzir os seus atos, para que seja cumprida a missão da empresa. Então, o que é o regulamento? É um conjunto de normas de execução dentro dos limites de outras regras ordinárias. Por meio do regulamento, pode-se disciplinar as vantagens e os benefícios. Geralmente é feito de forma unilateral pelo empregador, mas pode ser discutido com o empregado. Que a arbitragem é usada no direito do trabalho? Sim, a Lei 9.307/96 dispõe que esse é um método alternativo para a solução de conflitos. E o novo CPC de 2015 também dispõe sobre os meios de solução de conflito. Mas, no ponto de vista trabalhista, já existia a possibilidade de aplicar arbitragem prevista no artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que, frustrada a negociação coletiva, as partes podem eleger os seus árbitros. O Supremo julgou que a arbitragem é possível no direito do trabalho. O direito do trabalho também segue a hierarquia das fontes, e a hierarquia é assim considerada. Primeiro temos a Constituição, depois a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, depois leis esparsas, decretos, medidas provisórias e portarias, sentenças normativas, jurisprudência, convenções, acordos, regulamentos, laudo arbitral, usos e costumes, tratados internacionais e convenção internacional. Em síntese, aluno, vimos hoje que as fontes são os fundamentos de onde surgem as leis trabalhistas. Que as fontes podem ser materiais ou formais. As fontes formais são as leis e a Constituição. Então, recomendo que vocês façam os exercícios e aprofundem na leitura do texto. Obrigada.